Como assim, Sérgio, conhecer Jesus? Eu já conheço Jesus. Talvez você conheça e talvez eu também conheça. Ou estejamos conhecendo muito Jesus histórico. O Jesus que fez isso, fez aquilo outro. E olha que ele fez muitas coisas, amém? E ele fez isso até mesmo antes da fundação do mundo. Ele fez desde a eternidade e continua fazendo. Porque a Bíblia diz que sem ele, nada do que foi feito, o quê? Se fez, não é que se vai fazer. Ele já fez desde a eternidade e continua fazendo e realizando. Posso ouvir um amém? E eu preciso conhecê-lo. Eu preciso ter cada dia mais. Sabe, quando aparece essa palavrinha conhecer, não é um conhecimento apenas de um entendimento. É um conhecimento de relação. A palavra no original, ela fala de uma relação, um envolvimento. Significa, lembra quando a palavra de Deus diz, então José conheceu Maria. Conheceu como? Ele não conhecia Maria? Lógico que ele conhecia Maria. Mas ele conheceu, eles tiveram uma relação. Diga relação. Eu não posso ter apenas um conhecimento de Jesus que não me faz ter uma relação, um relacionamento com ele. Posso ouvir um amém? Isso é entendido, amém? Não é verdade? E eu gostaria que nessa manhã, nós vamos continuar, o que nós falamos na semana passada. E a ministração não foi gravada, Nós tivemos uma dificuldade com respeito à parte técnica. E hoje essa ministração vai ser gravada, se assim o Senhor permitir. e o pessoal da técnica também. Quero agradecer ao trabalho, ao serviço dos irmãos, à dedicação. E dentro disso, eu gostaria de, em primeiro lugar, como nós estamos lendo o livro de Mateus. Quantos estão lendo o livro de Mateus? Amém? O livro de Mateus fala de Jesus o quê? Jesus o quê, irmão? Diga Jesus Rei. Cristo é chamado de Rei no Evangelho de Mateus por várias razões teológicas. Várias. Entre elas, messiânicas, razões teológicas, messiânicas e literárias. O Evangelho de Mateus foi escrito especialmente para um público judaico. Tenha isso em mente. Mateus está escrevendo para o seu povo. Ele está escrevendo para os seus irmãos. Então nós precisamos entender e ressignificar algumas questões. Ok? O Evangelho de Mateus, ele tem esse alvo. O público é os judeus. E uma das intenções centrais do autor, obviamente Mateus, é mostrar Jesus, que é o Messias, o Salvador, o prometido, desde o Antigo Testamento, como rei legítimo. Diga comigo, rei legítimo. Significa que se existe um rei legítimo, existe tantas vezes um rei ilegítimo ou um príncipe ilegítimo. E ele aqui é mostrado como rei legítimo para o povo de Israel, que era o quê? Descendente de Davi. Diga comigo, descendente de Davi. Eu queria mostrar aqui para vocês alguns princípios rápidos. Isso aqui, eu estou com a voz... um pouquinho... não foi só porque eu falei muito ontem, a gente teve algumas reuniões ontem, mas foi um ataque na saúde. Amém? Mas assim, a fé suplanta tudo que possa vir contra a saúde que Jesus já nos deu. Diga, ele não vai nos dar, ele já nos deu. Então, pode até, entre aspas, aqui atingir um pouco da voz, mas a voz vai sair. É porque você não entendeu. A voz não é só sobre essa, é a voz daquilo que Deus quer fazer, daquilo que Deus já fez, daquilo que Deus já operou, daquilo que Deus já realizou. Posso ouvir um amém? Então quero dar aqui apenas 3 princípios muito rápido. Não é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, mas eu quero mostrar para você, para que você tenha um entendimento de que por que nós estamos falando nesse mês sobre Jesus o Rei. Primeiro ponto é Jesus como filho de Davi, o Rei prometido. Mateus começa o Evangelho
com uma genealogia. Você pode ver lá, Mateus capítulo 1, de 1 até 17. Ele traça uma linhagem de Jesus até Davi. Ok? O grande rei de Israel. Isso mostra que Jesus tem o direito legal ao trono de Davi. Por quê? Você vai entender que existia uma palavra, uma profecia, que foi dada pelo próprio Senhor, dizendo: do teu trono, Davi, eu vou suscitar, eu vou fazer surgir um rei que será um rei para sempre. Amém? Então, o livro de Mateus, capítulo 1, verso 1, vai falar dessa genealogia. Jesus Cristo, filho de Davi. Como que Jesus pode ser filho de Davi, se Jesus veio depois de Davi, gente? E às vezes a nossa cabeça fica confusa. Por que ele é filho de Davi? Ele é filho pela promessa, daquilo que foi constituído. Então Jesus é filho de Davi, porque a promessa estava sobre a vida e o trono que seria estabelecido na casa, na família de Davi. Isso remete a uma promessa feita por Deus a Davi. Lá em 2 Samuel capítulo 7, verso 13, não precisa abrir, só ouça, por favor. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Aqui, ó, o cumprimento. O segundo ponto é o cumprimento das profecias messiânicas. Por que Jesus está sendo mostrado por Mateus aqui como Jesus rei? Porque Mateus cita frequentemente o Antigo Testamento, pode perceber isso, né? No Novo, ele vai fazer uma alusão ao Antigo Testamento para mostrar que Jesus cumpre as profecias messiânicas. Por exemplo, lá em Zacarias capítulo 9, verso 9, diz assim: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta. Mateus 21, verso 5, e também citado lá em Zacarias 9, 9. É um cumprimento da profecia que foi dada ao profeta Zacarias. Essa cena se cumpre na entrada triunfal de Jerusalém, você sabe disso, onde Jesus é recebido como rei pelo povo dizendo: Hosana, Hosana ao filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor, lá no verso 9 do capítulo 21. O terceiro ponto é ele, o Cristo como rei, é a pregação do reino dos céus. Diga comigo, reino dos céus. Mateus é o evangelho que mais fala sobre o reino dos céus. Uma expressão, presta atenção, que substitui o reino de Deus. É uma substituição com respeito à tradição judaica. Mateus, ele faz essa, ressignificação, porque ele tinha um entendimento, na verdade o Espírito Santo tinha um entendimento, que provavelmente eles ficariam bloqueados por causa de costumes, por causa de, paradigmas que às vezes são estabelecidos. Então, Mateus capítulo 4, verso 17 diz assim: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Mas Jesus diz que era o reino de Deus. Mas Mateus eu vou falar que é o reino dos céus. Porque ele era o prometido desde o Antigo Testamento. Só que eles tiveram dificuldade quando Jesus estava presente, dizendo: o reino de Deus não está longe. O reino de Deus não tem aparência. O reino de Deus está dentro de vós, foi o que Jesus ensinou. Mas Mateus vai fazer essa ideia: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 13 também vai falar sobre as parábolas ali, né? E entre elas a parábola mostra o reinado, né? Com o rei, como o rei governa, né? Mateus capítulo 13, a parábola do rei mostra como o rei governa. E o último ponto, para entrar aqui na palavra, é o Jesus. Eu já falei 3, né? Deixa eu ver aqui. Aqui. Jesus, o ressuscitado com autoridade real. Diga Jesus, só são 4. Jesus ressuscitado como o quê? Eu falei? Como autoridade real. Diga autoridade real. Ao final do evangelho, após uma ressurreição, Jesus declara. Quem é que declara? Diga Jesus. Está lá no capítulo 28, é o último capítulo do livro de Mateus. Toda autoridade me foi dada aonde? No céu. Aonde? Na terra. Amém? Então Jesus tem autoridade aonde? No céu, aonde ele governa, mas ele também tem autoridade na terra. Porque Jesus é um nascido legal
nessa terra. E só tem legalidade nessa terra quem é nascido de homem e de mulher. Qualquer espírito intruso não tem autoridade mais do que você nessa terra. Posso ouvir um amém? Quando os demônios disseram, não vou sair, eu falei, eu estou te perguntando alguma coisa? Seja mal educado com ele. Eu não estou te perguntando se você vai sair ou não vai sair. Eu estou te ordenando que saia. Posso ouvir um amém? Você vai se lembrar, irmãos, quando trouxeram um homem e o pai disse assim, olha, eu levei aos teus discípulos, eles não puderam expulsar os demônios que estavam nele. E Jesus falou uma palavra, e aqueles demônios, e Jesus falou assim, ó geração, o quê? Diga, a incredulidade é da alma, mas a fé é do Espírito. Eles não puderam expulsar os demônios. Não foi, embora você vai lá ver, por causa da oração e jejum. Existe um aspa ali. No texto original não aparece jejum. Eles não usaram a oração que se move pela fé para expulsar os demônios. Escute, foi falado nessa manhã tantas canções que nós demos ao Senhor aqui, tributamos a Ele, falava sobre a fé. Diga fé, diga fé, certeza, diga fé, cria, diga uma fé criativa. Fique atento, porque nós passaremos por um tempo e uma estação de uma fé criativa. A fé vai começar a criar realidades que ainda não são, como Deus falou para Abraão. Eu chamo as coisas que não são como se já fossem. E ela vai acontecer na tua vida, na tua história, na tua casa, na tua família, nos teus bens, nos teus negócios, na tua saúde. Posso ouvir um amém? Só que existe uma diferença entre concordar e declarar. Muitos de nós concordamos, mas nós não declaramos a verdade. E quando elas vêm, elas começam a nos opor, fazer resistência, se colocar entre nós é a palavra da verdade. O que a gente faz? A gente vai e desloca para a alma. Não desloque para a alma. Fique firme na palavra, diga na palavra da verdade e ative a sua fé. Diga a minha fé. Diga eu tenho um dom da fé. Diga eu tenho o dom da fé. Ninguém vai me dizer que eu não tenho o dom da fé, porque esse dom redentivo vem pela obra da cruz do Calvário, e Ele nos dá o dom da fé. Pare de acreditar em verdades que não são verdades, em verdades que estão imbuídas, sabe, de enganos, de estruturas humanas. Fique com a verdade da palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Então isso mostra que Jesus reina soberanamente como rei sobre todas as coisas. Isso é uma afirmação de uma autoridade universal. Diga, uma autoridade não tem lugar nessa terra onde que Jesus não governa. Agora deixa eu te dar uma ideia aqui. Jesus nos deixou como sua igreja e seu representante, sim ou não? Existe uma palavra muito conhecida, talvez se você tem um pouco mais de tempo na fé, na caminhada da fé, você já ouviu falar sobre isso. Existem alguns montes, diga montes. Montes são lugares altos, lugares que aonde são estabelecidos. Existe já, é muito corriqueiro, talvez você nunca tenha ouvido falar, e talvez nós nunca pregamos isso aqui, mas eu já ouvi falar bastante, que Deus tem uns 7 montes para conquistar na terra. Sabe, o Monte das Artes, sabe, são montes que a igreja perdeu o seu lugar. O povo que sempre, como diz a palavra diz, de Sião sairá o quê? Como a palavra de Deus diz? A lei, os ensinamentos, não é lei, sabe, a mosaica, é lei, os ensinamentos, os estatutos, a direção, é dali, é da igreja, irmão. Você tem um poder extraordinário, diga eu tenho um poder extraordinário. Que poder é esse, Sérgio? Meu irmão, eu não estou falando aqui, sabe, de coisas que muitas vezes, e assim, de certa forma eu não recrimino, tá bom? Tem o seu lugar, agora tem o seu lugar, não é todo lugar. Eu não estou falando aqui de uma palavra, sabe, de incentivo, de encorajamento, que é só da alma, não. Eu estou falando de uma verdade que está estabelecida no seu espírito. Eu tenho um poder extraordinário, porque o Rei dos Reis, Ele habita e vive em mim através do seu espírito. Eu tenho um poder para dizer, assim seja, e a palavra de Deus diz, se você falar esse monte, saia daqui, olha monte, lugares estabelecidos, sai daqui, vai para lá. E a Bíblia diz que o que vai acontecer?
Ele vai se mover. Agora, para de ficar olhando, quero sair com um monte de pão de açúcar, sai um monte de pão de açúcar, vai lá para o Corcovado, muda de lugar, meu irmão. Para, isso é magia. Isso é magia, não é disso que Deus está falando. Deus está falando de coisas estabelecidas, mal estabelecidas, que você tem o poder para removê-las de um lugar e sair e colocar no lugar aquilo que é da vontade. E assim, eu não sei o que Deus quer. Deus, você sabe o que Deus quer. Deus quer ver um povo redimido, restaurado. Amém? Deus quer ver um povo próspero. Deus quer ver você próspero. Que você tenha com abundância. Porque você vai saber compartilhar o que Deus está dando para você. Posso ouvir um amém? Se você ficar com medo de Deus liberar os recursos para a sua vida, você está estabelecendo um conceito. Dizendo assim, Deus, eu posso me perder se eu ganhar dinheiro. Você que estabeleceu um nível de fé. E você bloqueou aquilo que Deus pode pensar ou desejar em fazer através da sua vida. Não faça isso, por favor. Porque um dia Moisés disse para Deus, eu não posso falar para esse povo, porque eu sou pesado de língua, eu sou gago. E Deus falou assim, tá bom, Moisés. Preste atenção. Tá bom, Moisés. Você fez uma fé que te impediu de falar, mas eu não tenho boca fechada. Eu não tenho mãos, recolhidas. E eu vou fazer. Vou pegar teu irmão Arão e ele vai ser por boca por ti. Mas que eu vou fazer a minha vontade de cumprir o meu propósito, eu vou. Se Moisés se dissesse assim, Senhor, eu sou pesado de língua, mas eu sei que tu podes fazer com que a minha gagueira, seja lá o que for, seja corrigida e restaurada. Posso ouvir um amém? Irmão, existem pessoas que por causa de alguns traumas, algumas dores, pararam por aí. Eu conheço um homem pregador de multidões, toca milhares e milhares de pessoas, que ele disse que quando ele estava na sua época colegial, ele tinha um grande problema de falar numa classe ao público. E, sobretudo, quando ele falava diante das meninas, ele gaguejava absurdamente. E ele diz que o professor, por ser muito sádico, pedia para ele levantar na sala e fazer a leitura oral. E aquilo bloqueou ele profundamente. Até que, diga até que. Até que, diga até que. A redenção de Jesus Cristo entra. Hoje, ele é um pregador de milhares, de milhares, de milhares, de milhares. Você vai ver e fala assim, não é possível que esse homem é aquele que disse que tinha um problema na fala. E ele, quando estava ministrando, ele disse assim, eu espero que você esteja vendo, professor. Ele não disse nenhuma outra ameaça a não dizer, eu sou um cumprimento daquilo que Cristo pode fazer. Não existe impossíveis para Deus. Sabe o que acontece com cada um de nós? Vocês lembram que eu pedi alguns dias atrás para ter um tempo para tentar colocar algumas coisas no lugar? Sim ou não? No meu período sabático, eu tentei colocar as coisas no lugar na minha alma. Eu tentei colocar as coisas no lugar com a minha mente. Sabe o que aconteceu? Eu comecei a naufragar. E eu comecei a duvidar daquilo que Deus tem para mim. Só que Deus ajudou-me e corrigiu a minha rota. E Ele disse, ei, para onde você está olhando? Pare de olhar para a sua gagueira. Pare de olhar para a sua impossibilidade. Pare de olhar para a sua incapacidade. E olha daquilo que eu posso fazer através da sua vida. Porque eu escolho as coisas que não são para confundir as que são. Eu escolho as coisas fracas para torná-las fortes. Você pode se enquadrar nesse lugar junto comigo também, amém? Aleluia. Então, em resumo, irmãos, Cristo é chamado rei em Mateus porque ele é o herdeiro de Davi. Diga, herdeiro de Davi. Diga, ele cumpre as profecias messiânicas. Diga, ele anuncia e governa o reino dos céus. Diga, ele é identificado com o rei e na paixão e na ressurreição. E ele tem autoridade suprema como rei celestial. Amém? É isso que o livro de Mateus está querendo ensinar para nós como igreja, como povo.
Agora eu começo a ministrar. Falávamos na semana passada que Jesus, em Mateus capítulo 16, 6 diz assim: e Jesus lhe disse: ficai atentos e tende cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Nós já falamos sobre isso, e um pouco mais abaixo em Jesus vai mostrar, no livro de Mateus capítulo 16, verso 12, que ele vai falar de que quiséssemos ter cuidado, e ele não estava falando sobre o fermento do pão. Ele estava falando de o quê? Da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Diga doutrina. O que é uma doutrina? Pergunta para mim, o que é uma doutrina, Sérgio? Você quer que eu te responda? O que é uma doutrina? Vai pesquisar. Estou brincando. Doutrina é tudo aquilo que se estabelece como um ponto de partida, uma verdade estabelecida, um conceito bem, estruturado. E a Bíblia diz que Jesus está falando que a doutrina dos fariseus e dos saduceus, elas eram legalistas, tradicionalmente legalistas, e que eles davam ênfase a um ritual que era a hipocrisia espiritual moribunda. Que palavra a gente pode substituir por moribunda? O que é? Morta. Morrendo. Vocês estão construindo coisas que morrem, coisas que matam. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer mais à frente, se eu não me engano, no livro de Coríntios, ele vai dizer que a letra, mas é a letra a palavra de Deus, irmãos? Não. É o fermento dos fariseus, é a hipocrisia. E às vezes a gente abre a nossa boca para falar que o outro vai morrer, enquanto a Bíblia diz que você tem autoridade para fazer viver. Pare de colocar a sua boca em desordem com aquilo que Deus não diz. Provérbios capítulo 18, verso 20 e 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que bem a utiliza, saiba como utilizar a sua boca e a sua língua em conformidade com o céu, ou o código do céu, ou as liberações espirituais, e não o contrário. Posso ouvir um amém? Todas as vezes que você me vê falando uma coisa incoerente com aquilo que é a palavra de Deus, por favor, você tem toda a liberdade para me corrigir. Ai, mas você é o pastor da igreja. Eu e você também foi chamado para pastorear um grupo de gente que eu não posso tocar, mas que você pode. Eu sou o pastor constituído nessa comunidade aqui de fé. Mas você sai, você entra, e eu também em vários lugares, e o Senhor está dizendo: você é a minha voz. Você é o meu pastor, você vai cuidar, você vai liberar, você vai dar direção. Posso ouvir um amém? E aí Jesus vai falar em Lucas capítulo 5, 36 e 37. Eu estou forçosamente repetindo, para que isso fique claro para você e para mim. E dizia-lhes também uma parábola: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. De outra maneira, o novo rompe e o remendo do novo não será adequado ao velho. Diga: o novo não pode ser colocado com o velho. Preste atenção no que eu vou falar para você. Na visão e na ótica de Deus, o povo de Deus nunca retrocede. Diga: nunca retrocede. Deus não tem uma visão para você de retroceder. A Bíblia diz que Deus tem uma visão para nós de avançar. Ah, mas isso é positivismo. Se é, eu fico com positivismo na palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, o que diz lá no Antigo Testamento, presta atenção. No Antigo Testamento, a palavra de Deus diz que o quê? A vereda do justo, diga justos. Você acha que você é esse justo todo sem Jesus? Meu irmão, era profético. A vereda dos justos. Quem é que é o justo que abriu o caminho? Jesus continua como uma vereda abrindo caminhos para nós, amém? A vereda do justo é como a luz é uma luz que brilha, ela nasce e ela vai brilhando. E você sabe disso, o sol nasce que você vê só aquela penumbra, um raio de sol. E ele vai crescendo, e ele vai subindo. E ele vai ficando cada dia mais o quê? Claro.
a sua vereda, ela vai se tornar cada dia mais clara. Você não terá trevas que vão te suportar. Você não terá trevas que vão te, ser uma oposição. Por quê? Você está na justiça de Cristo. Posso ouvir um amém? Meu irmão, você não precisa concordar aqui, você precisa concordar aqui. Se você ficar fazendo conta matemática, você está indo para um lugar inadequado. Não é aqui, com a mente natural. É com a revelação que está no seu espírito. Está tudo pronto no seu espírito. Posso ouvir um amém? Talvez se eu perguntasse aqui, quantos creem que Jesus morreu e ressuscitou? Quantos creem que ele vive e reina para todo sempre? Você diria o quê? Por que a gente se comporta como se isso não fosse uma verdade? Porque você tem uma fé que diz que sim, mas quando você olha as circunstâncias, você diz, uau, calma, tem alguma coisa. Tem uma oposição do que os teus olhos veem e que eles são passageiros. Mas aquilo que está na revelação do seu espírito jamais poderá se perder. Posso ouvir um amém? Então, ele vai dizer no verso 37, ninguém põe vinho novo em odres. De outra maneira, o vinho novo romperá os odres e se derramará. E os odres serão o quê? Destruídos. Diga comigo, a antiga aliança não pode se colocar junto com a nova. Você e eu precisamos ressignificar o que Deus fez no antigo, mas revelou no novo. Posso ouvir um amém? Se você trouxer o antigo e misturar com o novo, o que vai acontecer? Vai dar ruim. Sábado de manhã estávamos aqui na oração. Estávamos compartilhando. Inclusive, se você pode vir à reunião de oração, venha à reunião de oração. Porque nós temos recebido liberações do Senhor. E essa é uma reunião aonde que, você pode se expressar naquilo que Deus está fazendo com você. E eu sou extremamente edificado pelos irmãos que estão sempre aqui compartilhando algo. Eu sou extremamente edificado pela nossa irmã Amelie, que tem a responsabilidade dessa reunião. Estávamos compartilhando. Sábado, ontem, mais conhecido como ontem. E falávamos com uma pessoa, dizendo, oi? Com uma pessoa. Quem é essa pessoa? Pode ser eu, pode ser minha esposa, pode ser Mariana. Só estávamos nós três aqui. A sua lógica vai dizer o quê? Era o Sérgio que estava falando e a Cíntia para a Mariana. Essa é a sua lógica. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não é de quem fala. É de que fonte fala. Porque a fé primeiro tem que estar nele. Amém? Em Cristo. E naquilo que ele faz. Compartilhávamos e dizíamos. Quanto a gente percebe, eu tenho percebido, quanto que a gente ainda se move nas duas alianças. E essa pessoa, diga pessoa, ela leu um versículo numa tradução que dizia lá no livro de João, capítulo 11, Mateus capítulo 11, já viu que não fui eu, né? Lá em Mateus capítulo 11, ela dizia o que mesmo, meu Deus, já lembrei. Que fala aquele texto que Jesus diz assim, olha, vinde e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Encontrareis o quê? Descanso para as vossas? Porque eu sou o quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí ela viu numa tradução que dizia alguma coisa do tipo, é fácil. Vai lá, Mariana, como é que é? Aquilo que eu peço para você é uma pessoa. Aquilo que eu peço para você é fácil. Aí essa pessoa disse assim, como fácil? Parece que às vezes Deus está de ironia e brincadeira com a gente. Tem um pastor que diz para Deus, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que tu é poderoso, mas tu está achando que eu sou o Rambo?
Quantos conhecem o filme Rambo? O cara mata tudo, destrói exércitos e mais exércitos. E o cara está falando, tu está achando que eu sou o Rambo, Deus? E talvez Deus olhe para ele e fale assim, não, eu não acho que você é o Rambo. Eu ia falar o Rambo, o Rombo. O Rambo morre, você não vai morrer. Fale. Os desejos que eu exijo de você são fáceis. Deveres. Ficou ruim? Os deveres que eu exijo de você são fáceis. E a carga é leve. Sabe qual é o nosso problema? É porque quando a gente lê esse versículo, a gente está olhando automaticamente o que nós estamos merecendo ou não merecendo. Será porque eu estou vivendo isso? É porque eu mereço isso que eu vivo? Isso é obra da lei. A gente quer mérito. E Jesus olha para aqueles homens e ele diz para aqueles religiosos, eles já têm o que eles precisam. Eles vão para o meio da praça e quando eles oram, eles dizem, Senhor, Pai Celestial, Deus do céu e da terra, soberano, altíssimo, poderoso, milagroso. Não estou falando de método. Eu não estou falando de jeito. Eu estou te falando de alguém que quer aparecer para ser visto. Jesus disse que ele já tem a recompensa deles. Mas vós, quando orares, faça o quê? Entre no teu quarto, em silêncio. O teu pai que te ouve em silêncio, ele o quê? Te recompensará. Escute uma coisa, antes de você ter alguma, manifestação pública, Deus quer tratar com você lá no privado, comigo no privado, nos restaurar no privado. Porque quando a gente subir ou não, está em algum lugar, e a gente perceber que a gente tem uma voz, que a gente tem a clareza, que essa voz não é a nossa voz, é a voz daquele que está em nós. Nós somos apenas um emissor, diga um emissor, do emissário. Por isso, João Batista, ele vai dizer, eu sou a voz que clama no, mas depois de mim vem um que o quê? Não sou digno de desatar a sandália dos teus pés. Quando João Batista, eu vou mostrar para vocês num texto aqui na frente, quando ele depara com Jesus, ele disse, esse é aquele que eu dizia sobre ele. Eu dizia sobre ele, mas agora ele está aqui. Diga, ele está aqui. Diga, ele está dentro de mim, ele está dentro de você. E esse Jesus é aquele que tira o pecado do mundo. Diga, tira o pecado do mundo. Você quer ver que você está ainda debaixo de uma estrutura da antiga aliança? Quer ver? Quantos de nós, quando oramos, nos sentimos culpados e ficamos pedindo perdão, 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 perdão? Nem levanta a mão. Eu não estou te falando que a gente não erra. Eu não estou te falando que a gente não falha. Eu não estou te falando que a gente não deve orar. Eu estou só dizendo que nós devemos fazer a oração correta. Pai, obrigado porque em Cristo Jesus eu já estou perdoado. E todo aquele que tem uma mente restaurada sabe que ainda que ele não quer falhar, ele falha, ele erra, ele peca. Mas existe uma diferença entre pecar e ser controlado pelo pecado. Você que está em Cristo Jesus, você já não é mais controlado pelo pecado. Posso ouvir um amém? Mas Sérgio, não é tão assim, né? É só se apropriar daquilo que você já tem na redenção de Cristo Jesus. Eu também. Amém? Deu para ter uma ideia? Eu sei que isso vai mexendo com alguns paradigmas nossos. Mas perceba, irmão. Olha só. Os seus pecados do passado foram perdoados, sim ou não? Então por que você fica sempre olhando muito para trás? E fica sempre dizendo, Senhor, me perdoa dos pecados. A Bíblia diz que ele lança no mar do esquecimento, já não se lembra mais. Por que eu tenho que ficar? Mas eu me lembrei, você se lembrou. Porque a tua mente caída vai sempre te levar para um lugar, dizendo, você só pode receber algo se você tiver mérito naquilo que você fizer. Eu vou te dizer, a lei mostrava claramente que ainda que aqueles quisessem viver pela lei, eles deveriam se comportar conforme a lei, eles viveriam. E eu pergunto para você, alguém viveu pela lei? E ele foi completamente, cumpridor da lei? Diga não. Diga, só teve um. Diga, só teve um que cumpriu a lei. Ele é o meio e ele é o fim da lei. Ele é o assim. A Bíblia diz que ele é o assim de Deus. Ele é o amém. A Bíblia diz que ele é o fim da lei.
Cristo, ele estabelece uma nova jornada de fé para aqueles que estão nele. E eu sei que às vezes falar nesse assunto parece que tantas pessoas ficam com medo, dizendo, eita, será que o Sérgio está pregando um evangelho da porta larga? Não seria louco e tolo. Porque Jesus mesmo afirma que a porta é, porque, agora, pense no que é estreito, irmão. Não pense estreito do jeito da tua mente humana. Porque Jesus, quando olha para as pessoas, o caminho é estreito, mas ele é uma porta exata para que aqueles que entrem e saiam encontrem pastagem, alimento nele. Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essas três figuras estão lá no tabernáculo. Lá, o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Caminho, verdade e vida. E ele diz, eu sou isso. Aquilo que estava representado lá no ato, lá no tabernáculo, eu represento para você. Eu sou o caminho. Diga caminho. Você só pode encontrar caminho quando você também já sabe e reconhece o que é a verdade e o que é a vida. Você pode estar até no caminho, mas não entender o caminho ou ser o caminho. Vou dar um flash para você. Jesus tinha morrido e ressuscitado. E a Bíblia diz, no livro, se não me engano, de Lucas, capítulo 24, isso não estava aqui no meu escrito. A Bíblia diz que 2 homens estão andando pelo caminho chamado Emaús, diga Emaús. E eles estão andando e eles estão dizendo de algo. E de repente quem comparece diante deles, ou junto com eles, diga Jesus. Diga Jesus ressurreto. Está ao lado deles e Jesus começa a conversar com eles. Jesus começa a falar com eles. E Jesus pergunta para eles, parece ironicamente, dizendo assim, ei, de que vocês estão falando? E eles respondem para Jesus, você é o único Israel que não sabe do acontecimento? Jesus o Nazareno, aquele que é o messiânico, aquele morreu. Ele morreu. Embora as escrituras dizem que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E já é o terceiro dia e nós estamos aqui. A Bíblia diz que como impedidos de ver, diga impedidos de ver. Jesus então começa a conversar com aqueles 2 homens. Diga Jesus, diga a palavra, começa a conversar com eles. A cena segue. Jesus começa a falar e a Bíblia diz desde Moisés, diga desde Gênesis. Se você não sabe, foi Moisés que escreveu Gênesis. Desde Gênesis, Jesus começa a mostrar nas Escrituras, diga nas Escrituras. Você quer saber como que Deus vai se revelar para você? Sabe como? Não com o Jesus histórico, só com as marcas. Não com o Jesus que você já ouviu falar. O Jesus que hoje o tempo é dividido entre antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus quer se revelar para você, como se revelou para aqueles 2 homens no caminho de Emaús. Sabe como? Pela palavra, diga pela palavra. Jesus vai se revelar para você pela palavra. Seus olhos vão se abrir pela palavra. Você terá revelação pela palavra. E então, preste atenção, eu não vou abrir o texto. Depois você confere se eu estou falando verdade ou não. Jesus caminhou com eles e eles pediram para Jesus, então, ficar com eles. Eu imagino que o papo estava bom para caramba. Quando o papo está bom, você não quer que a pessoa vá embora. Você fala, vamos ter mais um tempo de resenha? Sim ou não? Quando o papo está gostoso, quando o papo está maneiro, você fala, fica com a gente. Vamos aqui entrar. Fica com a gente que a hora já está, sabe, o dia já está findando. Fica com a gente. O que Jesus fez? O que Jesus fez? Entrou com eles na casa. E a Bíblia diz que quando Jesus então foi partir o pão, o que aconteceu? Como escamas, os seus olhos foram abertos. Eu não faço o mínimo de ideia. Ou um pouco de ideia. Por que só agora os seus olhos se abriram? Você pode dizer, mas foi na hora da comunhão, foi na hora do partir o pão. Eu acho que isso tem o seu lugar. Mas eu tenho compreendido. E tenho hoje talvez pessoas que pensem da mesma maneira, como um respaldo. Jesus, agora, quando ele faz isso,
os olhos dele se abrem e ele diz: é Jesus. E a Bíblia diz que não demorou muito. Jesus foi o quê? Assunto aos céus. E a cena corre e eles começam a dizer: não é verdade que quando ele no caminho, diga no caminho, a Bíblia chama os discípulos da fé como aqueles que eram do caminho. Eles estavam no caminho, não só do caminho, no caminho. Jesus, quando falava conosco, olha o que diz a expressão da Bíblia: o nosso coração não ardia. Percebam, olha aqui, diga coração. Fala do seu interior, diga do seu espírito. Mas eles estavam impedidos de, com a mente caída, talvez pensando nos traumas. Caramba, o nosso Salvador, que nos tiraria dessa condição de opróbrio, de situação, de ser reprimido, como Israel. Talvez eles estivessem olhando, e alguns estudiosos dizem que eles tinham uma ação e uma visão, que o Cristo seria um Cristo redentivo para as obras da terra. Significa um rei que faria com que Israel não fosse mais um povo oprimido, machucado, ferido. Agora Jesus morreu. O que os seus olhos estão fazendo o quê? Diga impedidos. Cuidado com as marcas que tem na sua alma, para ela não impedirem as verdades que você já tem no seu espírito. Porque as verdades da palavra de Deus, elas ardem no nosso. Quantas palavras, quando alguém está ministrando aqui, quando alguém está ministrando num GCR, numa célula, ministrando num grupo pequeno, numa conversa, quantas palavras ardem no nosso coração, e a gente se desloca desse ambiente, a gente vai para o nosso trabalho, vai para a nossa casa, o que a gente encontra? Uma realidade, uma oposição. O que a gente faz? A gente demove daquilo que é a verdade e começa a olhar com os olhos naturais e dizer assim: nada mudou. Não espere alguma coisa para mudar aqui, sendo que tudo está mudado aqui. Fale, declare, fale, declare, fale e declare, até que isso se torne uma realidade para mim e para você. Tem confissões que eu já estou fazendo há algum tempinho. Posso até dizer anos, mas eu não vou me demover daquilo que a palavra está gerando e que o Deus está fazendo. Porque sempre foi assim e continuará sendo assim. Pois a palavra de Deus disse, desde o início de Gênesis, e disse Deus. O que Deus fez? Disse. E o que ele disse? Haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Você quer ver algumas coisas começarem a mudar na sua vida? Diz. Não concorde só. Declare a palavra. Se coloque numa posição de não se demover daquilo que você está falando. E você vai ver que vai se realizar. Posso ouvir um amém? Quantos estão nessa jornada junto conosco? Eu creio que Deus vai nos levar. E nós vamos falar mais sobre isso. A uma estação de aceleração. Coisas que estavam impedidas, talvez durante meses, anos. Deus vai acelerar esse propósito. Não é porque Ele está com pressa, é porque Ele deseja que nós alcancemos algo que nós estamos esperando. Diga esperando. Deixa eu te falar uma coisa. Cuidado com a esperança, ela pode te roubar da fé. A fé, ela não espera. A fé, ela cria. Eu não estou falando que esperar em Deus não é uma virtude. Eu estou te falando que às vezes a espera, ela nos rouba do agora. Gere agora, creia agora. Jesus disse, por que vocês têm uma fé de pouca duração? É para agora a geração incrédula. Falando para os discípulos, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Não se sinta ofendido quando você olhar para a palavra e dizer, ou perceber melhor, que, caramba, isso aqui é uma verdade. Senhor, pode fazer. Pode fazer. O quê? Corrige-me. Mas não é a correção do juízo que você está achando. É corrige-me na estrutura daquilo que eu preciso me alinhar com as verdades dos códigos espirituais. Sabe, não é como um pai que corrige um filho, embora ele tenha em mente, sabe, uma ajuda, uma correção. Mas
nada se compara com aquilo que o Pai Celestial tem para nós. Posso ouvir um amém? João vai dar testemunho no livro de João, capítulo 1, Evangelho de João 15, 17, diz assim: João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim. Porque já existe antes de... Caramba, ele é depois, mas ele é antes. Ele está falando desse Jesus, do eterno, que larga sua glória, se esvazia para se tornar homem. Verso 16: todos recebemos da sua... Vou repetir: todos recebemos da sua... Só alguns recebem porque têm fé. Amém? Amém nada, gente. Presta atenção no texto. Todos recebemos dele o quê? Da sua plenitude. O quê? Diga graça sobre graça. Meu irmão, é favor. É imerecido. É um favor dele, por meio dele e para ele. É graça sobre graça. Aquele que vem depois de mim é superior a mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Agora presta atenção no versículo 17, por favor. Pois a lei foi dada por intermédio de quem? Diga, a lei foi dada por intermédio de Moisés. Repita, por favor, comigo. Diga, a lei foi dada por intermédio de Moisés. Diga, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Diga, Amós 10. Ele faz o quê? Como diz o texto aqui, ele é um intermediador. Ele vai falar da lei. Ele vai mostrar o que a lei é. E por mais que você tenha lido a Bíblia ou tenha sido ensinado o tempo todo, que se você guardasse a lei, você seria um bom filho de Deus. Quero te dizer, estava equivocado esse pensamento. Ninguém era capaz de cumprir a lei. Já estava apontado, vai chegar um tempo na plenitude, que aquilo que você não conseguiu fazer, ainda que tenha se esforçado, ainda que tenha ter sido, sabe, alguém que queria, amava, desejava a Deus, sabe, fez todos os ritos que a antiga aliança mostrava. Pergunto eu para você, por que aqueles homens precisavam oferecer sacrifício de animais ou sangue derramado? Por quê? Eles não poderiam ser perdoados eternamente. Então, ano após ano, eles ofereciam o quê? Os seus sacrifícios. Um monte de regra. Tem que ser assim, tem que ser assado. Amém? Preste atenção. A Bíblia diz no livro de Hebreus que o nosso sumo sacerdote entrou uma vez por todas. Diga, uma vez por todas. E ele pagou uma vez. Ele entrou e fez com que eu e você fôssemos o quê? Livres. Diga, livres. Toda vez que o diabo fala que você é um escravo, ele é um mentiroso. Não se comporte como alguém que não está nesse lugar. Você está assentado, como Efésios diz, assentado com Cristo Jesus. Quem está assentado governa, quem está assentado reina, quem está assentado está estabelecido. Então, não vá nessa conversa e nem eu. Por quê? Preste atenção que eu vou falar para você. Todas as vezes que às vezes nós nos movemos em fé, vai vir uma seta na nossa mente, no nosso coração, dizendo, você? Quem é você, rapaz? Quem é você na fila do pão? Quem é você para se sentar nessa janela? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quando o diabo sabia em Mateus capítulo 4 que quem Jesus já era, ele já não tentou mais mexer na identidade de Jesus, ele tenta deturpar o propósito. Escute o que eu vou te falar. Se você sabe da tua identidade de Jesus, o diabo já não vai tentar mais você na sua identidade, mas ele vai tentar você no propósito. Ele vai tentar deturpar o propósito. Eu nasci para o louvor e a glória de Deus. Você e eu somos expressão de Deus. Nós somos justiça de Deus nessa terra. Posso ouvir um amém? Eu vou ensinar mais sobre isso em algum momento. Você vai ter mais, sabe, construção, conteúdo dessa verdade. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de quem? Jesus Cristo.
toda vez que você olhar para a graça daqui por diante, se você puder fazer um exercício, olhe a graça, não como uma coisa solta. Cadê a graça? A graça era Jesus. A graça estava manifestada no caminho de Emaús andando com os caras, mas eles não viram a graça. O que eles viram? A dor. O que eles viram? O sofrimento. O que eles viram? Morreu, se perdeu, já era. Nós não vamos ter libertador nada. E a graça estava junto com, e a graça falava com eles. Meu irmão, é assim todos os dias da nossa vida. A graça está falando conosco o tempo todo. A graça se manifesta para nós o tempo todo. São só figuras. Lá no livro de Provérbios, acho que é Provérbios, diz que a sabedoria se coloca no alto monte. E você está numa encruzilhada e diz, para onde? Para onde eu vou? E a sabedoria diz, ei, aqui é o caminho, andai por ele. Quem é essa sabedoria? É o próprio Cristo. Quem é a graça? É o próprio Cristo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Você precisa ressignificar. Deixa eu caminhar. É necessário ressignificar passagens do Antigo Testamento para a estação já estabelecida. Diga comigo, estação já estabelecida. E eu pergunto para você, que estação é essa? Diga com fé comigo, diga, é a estação da plenitude dos tempos. Essa estação, ela foi profetizada pelos profetas. É a estação da plenitude de Jesus Cristo. Diga, plenitude de Jesus Cristo. Você pode repetir comigo, por favor? Diga, plenitude de Jesus Cristo. Agora preste atenção. Eu vou ter que parar já. Nós, eu e você, precisamos trazer a graça reveladora de Cristo aos dias atuais. Você e eu precisamos ressignificar, em virtude da plenitude dos tempos, ressignificar aqui o Cristo. O que é ressignificar, Sérgio? É significar de novo. Eu não estou falando de construir algo diferente, eu não estou falando de construir algo que, remove os marcos antigos, não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre ressignificar os marcos. Ressignificação e atualização. Diga comigo, ressignificação e atualização. A ressignificação do Novo Testamento não é simples. Uma repetição do Antigo. Não é. O Novo Testamento não é simplesmente uma repetição do Antigo, mas sim uma nova interpretação. Diga, nova interpretação. Que se concentra na figura de Jesus Cristo e no cumprimento das profecias. O Antigo Testamento é visto como uma preparação, diga, uma preparação para o Novo. Preparando o povo para o advento do Messias e para a nova aliança. Era isso que o Antigo Testamento era. Era uma sombra, diga sombra. Sombra só reflete aquilo que o quê? O que uma sombra mostra? Um reflexo daquilo que está sendo mostrado. Amém? Em resumo, a relação entre o Antigo e o Novo Testamento é de continuidade, diga continuidade. E cumprimento das promessas, né? Em que o Novo Testamento ressignifica conceitos e promessas do Antigo, dando-lhes um novo significado e aplicação em Cristo Jesus. Olha o que diz o livro de Efésios, eu vou ler alguns versículos. Efésios 1:10, de fazer convergir nele que é em Cristo. Na dispensação da plenitude dos tempos. Diga, a estação fala de tempo. Não tem a estação da primavera, do verão, do outono e do inverno. Nós estamos em que estação, gente? Diga inverno. Outono ainda? A partir do dia 21. Que esses dias são marcados, né? Dentro da meteorologia aí. Mas nós estamos no outono. Entraremos no inverno, depois o quê? Primavera e depois o verão. Cada estação dessa fala de uma realidade, sim ou não? Agora deixa eu te mostrar uma coisa. A gente está falando de estações do Cronos. Amém?
Isso era importante para o povo de Israel, porque o povo de Israel, por cultura, eles eram o quê? Qual era a maioria da profissão que existia do povo de Israel? Qual era? Agrônomos, irmãos. Agrônomos. Eles plantavam, eles colhiam, eles criavam seus animais. Sim ou não? Eles dependiam da chuva, dependiam do sol. Agora deixa eu te contar uma novidade. Não importa em que estação que você está em Cristo. Ele é a semente que germina em qualquer estação cronológica, porque ele é a estação do Kairos. Se você plantar hoje, amanhã você vai colher. Não espere o tempo para plantar, plante hoje, porque no Kairos de Deus, ela vai dar a sua colheita no tempo da sua fé, no tempo do seu posicionamento. Dentro da questão agrônoma, é preciso esperar, agora é hora de semear. Isso aponta para alguma coisa? Sim, mas deixa eu te dizer uma coisa. Por favor, não coloque Deus confinado no tempo cronos. Não coloque Deus confinado no tempo cronos. Ele não cabe, ele é eterno, diga eterno. Eterno não cabe dentro de dias, meses e anos. Eterno é de um tempo ao outro. Qual é esse tempo? Eterno, eu não sei. Eu não sei medir, eu não sei comparar, eu não sei fazer alguma semelhança. É eterno. Eu não sei como é que funciona, mas eu sei que ele diz que ele é de eternidade a eternidade. Eu sou Deus. É num tempo que não cabe na minha mente e na tua mente. Um dia para Deus é como 1000. Salmo 90, verso 4. E um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Se é necessário, Deus faz regredir. Se necessário, Deus faz o quê? Retroceder ou avançar para o outro aspecto. Amém? Posso ouvir um amém? Todas as coisas, tantas do céu como as da terra. Efésios 1:10. Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou. Diga, Deus enviou. Diga, Deus enviou seu filho. Olha aí, nascido de mulher. Nascido sob a lei. Porque só tem autoridade nessa terra quem nasce de mulher. Nascido sob a lei, para o quê? Resgatar os que estavam sobre a lei. Você estava sob a lei, eu estava sob a lei. A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Diga adoção de filhos. Diga adoção de filhos. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Você vai servir para a glória de Deus. Quando alguém olhar para você e ver assim, caramba, como que pode? Olha a família que ele nasceu, olha a família de onde ele veio. Como ele pode se comportar como um príncipe e um rei e um sacerdote nascendo numa família dessa? É só para que a glória de Deus seja mais evidente do que nas famílias talvez toda estruturadinha. As famílias estruturadas podem, eu não posso desprezar isso. As famílias funcionais podem ajudar muitas coisas na construção de um ser. Agora deixa eu te dizer uma coisa, eu não estou falando só de um ser pessoa com caráter humano. Eu estou falando de uma ação que só o sobrenatural pode fazer. Porque Nicodemos era um homem estudado, um mestre da lei, um capacitado. Mas quando ele foi ter com Jesus, o que Jesus falou para ele? Nicodemos, é necessário, importa-vos nascer de... Porque quem não nasce de novo não pode ver o reino ou o reino de Deus, que é uma chave. Para de ficar olhando para a condição da onde você nasceu. E olhe para a condição que hoje você tem em adoção em Cristo Jesus. Se comporte como? Se comporte como? Não se comporte como um filho, que teve um pai assim, uma mãe assim. Isso custa, isso traz dor, traz. Mas deixa eu te dizer uma coisa, muito mais seria se a gente não atingisse a nossa fé e desprezássemos o que o Cristo fez. É como se nós estivéssemos dizendo, de nada valeu Jesus. Para que o Senhor morreu? Já entendi, o Senhor morreu por mim, obrigado, tá? Obrigado. Se comporte como um tal, como alguém que foi adotado na família de Deus e diz, ei, vozes, mentira, engano,
circunstâncias, vozes malignas, sensações, vocês não me demoverão do lugar da filiação que eu tenho em Cristo Jesus. Eu fui adotado na família de Deus. Eu sou um filho, eu sou um filho, eu sou um filho. E vai chegar uma hora que você vai se comportar como? Eu já vi milhares. Força de expressão. Como alguns dizem, uma hipérbole, um exagero. Mas se eu olhar, se é verdadeiro, quando eu olho o ajuntamento da casa dos filhos de Deus, é isso que eu vejo. Alguém que era improvável e hoje são filhos. Vieram de circunstâncias tenebrosas. Você imagina um pai dizer para um filho: tu é fraco, hein? Tu não consegue mesmo, hein? Aí talvez esse filho ele vai vencer na força do ódio, na raiva, num posicionamento, porque se o pai está dizendo que era fraco, o que muitas vezes um filho quer demonstrar para um pai? O quê? Eu não sou fraco, eu sou forte, eu vou mostrar para você que eu sou forte. E aí às vezes quando esse filho, ele rompe algumas questões, e agora ele é forte, ele é alguém visto, ele é alguém reconhecido. O que ele faz? Aonde ele senta? Ele senta no seu orgulho, ele senta na sua capacidade, ele senta, sabe, em toda a sensação, e o que ele puder, ele vai arrebentar, como o pai dele arrebentou ele. Só que essa não é a resposta que nós temos em Cristo Jesus. A resposta que nós temos em Cristo Jesus: se teu pai e a tua mãe te abandonaram, te deixaram, se teu pai e a tua mãe te marcaram com coisas ruins, teu líder, teu pastor, teu amigo, teu irmão, aquela rodinha, como eu falei, do pastor que pregou, e que o professor sádico botava ele no meio da sala de aula para falar, e quando ele falou, aí minhas orelhas ficavam vermelhas, sobretudo quando eu estava diante das meninas. E eu então bloqueei. Então 2 para mim era uma multidão. Até que a graça da plenitude de Cristo entrou no coração dele. E hoje ele é um agente para pegar para milhares e milhares e milhares. Tem alcance, sabe, que vai além da igreja física dele. É uma igreja que tem muito material que é posto para o mundo todo. E muita gente bebe do ministério desse irmão pastor. Diga: a plenitude do tempo. Eu vou terminar nesse ponto aqui, esse momento. Diga: a plenitude do tempo pode ser interpretada como um período em que todas as coisas serão reunidas em Cristo Jesus. Não precisa mais repetir. Seja no céu ou na terra. Na vida pessoal, a plenitude dos tempos pode ser um convite para refletir sobre o tempo onde que Deus dá. Diga comigo: Deus dá. Significa, cada momento pode ser uma oportunidade para experimentar a graça de Deus e cumprir o propósito que Ele tem para nós, para mim e para a sua vida. Posso ouvir um amém? Agora preste atenção, pelo menos eu vou encerrar nesse ponto aqui, para a gente continuar, se Deus permitir, na semana que vem. Precisaremos, eu estou colocando no coletivo, eu e você, nós precisaremos constantemente, diga comigo, constantemente. Significa o quê, Sérgio? Em todo o tempo, ao lermos as Escrituras, irmãos, eu e você, a Bíblia, trazer à nossa mente o que está antes de Cristo. Quando você lê algumas coisas no Antigo Testamento, obviamente, elas estão quando? Antes de Cristo, é numa estação antes de Cristo. Mas você precisa olhar e saber o que as profecias, o que a palavra está dizendo. Então existe uma estação que está antes de Cristo, mas também existe uma estação que está depois de Cristo. É um exercício do que já foi feito. Existem coisas que não vão ser feitas, existem coisas que já foram feitas. Posso ouvir um amém? Tem coisas que já foram realizadas, significa estabelecidas, já cumprido. E existem outras que serão feitas, diga, serão feitas. Existe aquilo que é profetizado e será cumprido. Significa, será estabelecido. Então, antes, faça assim comigo, antes, depois, amém?
Você precisa saber o que já foi estabelecido, o que está sendo estabelecido nessa estação do hoje, diga do hoje. É no hoje que você vai estabelecer a próxima estação. Qual? Pergunta para você, qual estação? Do amanhã, irmão. Você só tem o hoje para ressignificar o que foi o ontem. Mas você foi isso. Você já viu que as pessoas falam assim, todo crente que eu conheço já foi. Aí eles começam. Quase, não dá nem só os 7 pecados capitais, dá os 7.000 pecados capitais. Ladrão, safado, maconheiro, feirador, prostituta, adulta. Sim ou não? Até ele nos veem como ex. Mas nós ficamos acreditando ainda que nós somos o ex. Eu não sou mais o ex. Eu sou o que Cristo fez ontem. Ontem quando, Sérgio? 2.000 anos atrás. Ninguém vai falar que o meu Cristo não está vivo. Alguém pode dizer, mentira, eu não acredito nele. Você pode até, e eu espero que você não faça isso, dizer isso é problema seu. Mas que você espere com graça e misericórdia na mesma que alcançou essa vida, para que ele também seja alcançado. E sabe como que ele vai ser alcançado? A maior realidade que Deus está esperando, como diz lá em Romanos capítulo 1, ele espera a manifestação dos filhos. Até a natureza está aguardando uma redenção. Até a natureza física imagina, sabe, a natureza que é aquilo que Deus construiu, o homem e a mulher. Ele está esperando a manifestação de quem? Diga, de filhos. Ele não está esperando uma manifestação de crente. Ele não está esperando a manifestação do pastor, do apóstolo, do evangelista, do mestre. Não está esperando. Ele está esperando a manifestação dos filhos. Porque é filho que redime, sabe, a condição da ação que está na terra. O pastor tem o seu lugar, o evangelista tem o seu lugar, o apóstolo tem o seu lugar, o mestre tem o seu lugar, o evangelista tem o seu lugar. Eu acho que eu esqueci alguma coisa no meio do caminho. Mas é filho que redime o lugar da redenção nessa terra. Posso ouvir um amém? Profecias já cumpridas em Cristo Jesus. E com o seu povo Israel e com os seus discípulos. Isso foi uma estação. E a igreja primitiva, e também nós, como igreja atual, diga igreja atual. Diga, eu sou a igreja atual. Quantos capítulos tem o livro de Atos? Quantos? Isso, muito bem, você sabe. O livro de Atos tem 28 capítulos. Diga 28 capítulos. Deixa eu te dar uma coisa que você nunca mais vai esquecer. Quantos livros tem o livro de Atos? Desculpa, capítulos. Sabe por quê? Você vai se lembrar, o livro de Atos tem quantos capítulos? E depois do capítulo 28 vem qual? Mas não tem na Bíblia. Tem sim. Sabe qual é o capítulo de Atos, capítulo 29? Olha para o seu irmão e diga, você são os atos de Deus nessa terra. Essa divisão de livro e de capítulo encerrou no 28, mas a história continua no 29. Eu e você somos os atos de Deus nessa terra. Posso ouvir um amém? Amém, Ismael? Amém? É isso aí. Pode ser novinho, mas já sabe o teu lugar. Sabe o que Deus já fez por você, o que Deus está construindo. Cada um de nós. Esse é o lugar mais adequado que eu e você podemos estar. Agora, existem outros que se cumprirão em Israel no futuro. O livro de Romanos capítulo 11, vai falar sobre a redenção de Israel, o Israel físico. Existe um lugar ainda para esse Israel, os que são chamados como povo de Deus. E existem profecias que se cumprirão, e muitas delas já estão se cumprindo. Significa, no futuro, também nós, como seu povo, diga, eu sou povo de Deus. Diga filho, diga filha, diga igreja, diga noiva, diga esposa do esposo. Posso ouvir um amém? Fique de pé comigo, por favor.
Feche seus olhos, por favor. João capítulo 1, verso 16 e 18, como eu já li, vou ler de novo. E todos nós recebemos também da sua plenitude, graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém, escute. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Quem é que revela o Pai? Diga, o Filho unigênito. Mas depois que Jesus revela o Filho unigênito, a palavra de Deus começa a dizer que ele não está agora mais no lugar de unigênito, significa único, único gen, mas ele passa a ser o primogênito, o primeiro entre os outros gens. Significa que quando Deus olha para mim e para você, Ele já não vê mais eu e você num lugar de perdido, num lugar, sabe, sem graça, alguém desgraçado, alguém que não é favorecido. Ele olha para mim e para você e Ele enxerga alguém que agora também é filho adotado do primeiro que foi o nosso pai Adão. Diga, o meu pai Adão me vendeu. Me vendeu aonde? Para o pecado. Mas também o meu pai Jesus Cristo, diga, meu pai Jesus Cristo, me comprou e me adotou como filho. Não, você não está ouvindo. Diga, como filho. Não. Você precisa dizer, abra a sua boca e declare. Diga, como filho. Em o nome de Jesus, toda oposição e toda guerra para fazer na nossa mente, no nosso coração, para nos levar a esse lugar de adequação em Cristo Jesus, de pertencer a Deus, de pertencer à família da fé, a sermos irmãos em Cristo Jesus, seja agora desfeito toda obra na mente, nas emoções, e nós declaramos no poder e na autoridade de Jesus Cristo, que você encontre esse lugar, nessa redenção de Cristo Jesus, nessa plenitude dos tempos, em o nome de Jesus. Ele revela-o como unigênito, lá no seio do Pai, ele se revela para mostrar quem é o Pai para nós. E eu termino esse ponto com você dizendo, o maior sentido da minha vida e da sua vida, o maior sentido da minha existência e da sua existência, é quando a nossa própria vida, diga comigo por favor, diga, quando a minha própria vida, diga, reflete o sentido da natureza, da origem dela. Você é um reflexo não das suas quedas, você não é um reflexo do seu fracasso. Você pode ter sido um dia, mas hoje você não é reflexo dessas coisas. Você não é reflexo das suas loucuras, dos seus devaneios, das suas, mais interpretações, das suas condições que te levaram tantas vezes a estar arrebentado, machucado, ferido, ainda que você estivesse na casa de Deus. Você não é reflexo disso. O reflexo da verdadeira imagem é o que Deus quer que você veja. Quando você olha para Ele, você se vê como Ele é. Quando você olha para Ele, você diz, tu és magnífico, tu és majestoso, tu és poderoso. Olhe para Ele e você será iluminado na mesma medida daquilo que você contempla. Eu sou magnífico em Cristo Jesus. Eu sou extraordinário em Cristo Jesus. Eu sou a graça de Deus revelada pelo meu irmão primogênito Jesus. Adão, ele me arrebentou, mas o último Adão, Jesus Cristo, ele me redimiu de uma vez para todas. Ele entrou no Santo dos Santos e ele me apresenta diante do Pai como um filho que é agraciado pela sua justiça. Diga comigo em fé, diga, eu sou a justiça de Deus, refletida na imagem do Filho, gerada no meu interior. Amém?